nós estamos aí com o Joilson, ele é o substituto do doutor Givaldo Cavalcante, isso? Correto. E a nossa reunião hoje será com ele, com relação aos projetos da Federação do Elo Social. Temos aqui o João Matelino, ele é o presidente da confederação, temos o nosso procurador Paulo, que foi quem entrou em contato com vocês, no momento ele está tentando chegar no trabalho, porque o trânsito está grande, mas ele está aí, já presente. Doutor João Mateleno vai explanar sobre os nossos projetos e qualquer pergunta que você tenha pode nos fazer, que estamos aqui prontos para te responder, tá bom? Bem-vindo e pode. Vamos lá, vamos lá. Bom dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Todas as nossas reuniões são gravadas e não dá para, por antecipação, saber quando estaremos sendo assistidos. Então, hoje, Wilson, o meu muito obrigado pela oportunidade que vocês estão nos dando de fazer aí uma apresentação dos nossos projetos. Em primeiro lugar, assim, para tornar célere esse momento que nós vamos ter agora, se você chegou a tomar conhecimento do nosso projeto ou foi pego de surpresa. Na verdade, quem iria participar da reunião era o próprio superintendente. Só que ele teve uma agenda externa e eu só tive condições de ler muito rapidamente para saber do que se tratava, né? Mas, assim, estou atento para ouvir e contribuir naquilo que for necessário. Tá bom, Gilson. Nós estamos fazendo aí algumas experiências através do INCRA, começamos no Acre e estamos estendendo isso aí pelo Brasil, porque temos algumas visões que colidem, tá? Mas que, ao mesmo tempo, elas se unem. Nós entendemos muito bem aí as dificuldades que vocês têm com relação aos assentamentos. Nós somos uma instituição que prima pela família e cidadania. Nós existimos há 34 anos. Um dos nossos projetos, que é o que gostaríamos de estar implantando aí em Pernambuco, em áreas do INCRA, nós chamamos de CSRP. É um centro de socialização, ressocialização e profissionalização, que é algo que está, pelo menos no Acre, deixando a desejar nos assentamentos. Nós carecemos de utilização de uma área de 130 hectares. Nesses 130 hectares, nós geramos 546 empregos e acolhemos 2.400 pessoas. Então, seria uma forma de nós estarmos aí contribuindo na profissionalização dos assentados. E a outra coisa também seria aí um novo modelo de assentamento que nós gostaríamos de estar sugerindo. Isso aqui é uma sugestão. É bem complicado você falar em um assentamento familiar e levar o pessoal para o meio do mato, quando na realidade nós sabemos que não é 100% da família dos assentados que querem morar no meio do mato. Então, nós gostaríamos de ter um desdobro desta reunião, já estamos tentando isso também em Brasília, direto na presidência, aonde a cada assentamento que se tivesse também um loteamento residencial. Então, a família ficaria na sua casa no loteamento e o núcleo produtivo da família iria para o assentamento, porque nós praticamente estamos promovendo a separação das famílias, porque o assentado ele acaba deixando os filhos no meio do caminho, principalmente os filhos que não querem seguir a vocação dele. Deixa filhos, deixa esposa, então, ao nosso ver,
cada assentamento, isso nós gostaríamos de poder estar trabalhando melhor, apresentando melhor. Cada assentamento é evidente que, de acordo com o tamanho desse assentamento, teria que ter um loteamento. Esse loteamento pode ser em áreas do INCRA, existe essa possibilidade, só que seria feito via prefeitura, ou seja, o INCRA cederia a área para a prefeitura e a prefeitura faria ou daria suporte para esse loteamento. E aí nós dividiríamos em duas frentes de trabalho. Uma é a família, que vai morar em um loteamento, sugestão nossa seriam terrenos aí de 7 por 20 metros, porque aí não dá para dividir e acaba não virando favela, que é o que nós falamos. Você acaba eternizando a pobreza. Se você faz aí um terreno de 10 metros de frente, ele já divide e vira dois lotes de, de 5 metros de frente. E isso acaba não possibilitando boas casas, ou seja, casas confortáveis. Se você deixa 7 por 25, dificilmente eles vão dividir 7, porque não vai dar dois lotes bons, tá? Então, essa seria a nossa sugestão. E eu acho que por hora é isso aí. Você gostaria de saber um pouco mais aí sobre o CSRP? Aí eu poderia estar te falando. São duas propostas. Uma, nós estamos buscando uma área de terra de 130 hectares para nós fazermos este projeto, que é um projeto voltado a morador de rua e dependentes químicos. Esse é um dos projetos. O outro é uma sugestão para que nós pudéssemos ter uma nova visão de assentamento. Fique à vontade, pode fazer as suas perguntas, que eu estou aqui pronto para responder. Antes mesmo de fazer qualquer pergunta, eu gostaria de falar do modelo que é implantado aqui nos assentamentos em Pernambuco, que eu acho que é do conhecimento geral, que o Programa Nacional de Reforma Agrária ele dispõe de um programa de crédito, conhecido como crédito de instalação. Esse crédito de instalação ele permite a construção de moradias no valor de R$ 74 mil aproximadamente. Então, em todos os assentamentos do INCRA, há dois modelos de construção de casas. O primeiro é no sistema de agrovila, que o terreno, né, que é disponibilizado para cada família, ele pode atingir até 1 hectare, onde se faz não apenas a moradia, mas também um quintal produtivo. E a segunda opção de construção de casas são casas feitas nos próprios lotes rurais. Então, digamos assim, em relação à proposta de loteamento em assentamentos, nós temos observado que o maior problema não é a falta de moradia, seja no lote ou no sistema de agrovilas, mas é em relação ao acesso aos assentamentos, porque isso é o que dificulta muito mais. Mas, assim, a construção de casas, ela até pode ser assim acima daquilo que a gente imagina. Por exemplo, uma família que começou com 3 filhos, o casal e 3 filhos, num período de 10 anos, 20 anos aproximadamente, de uma moradia, nós já teremos 5 moradias. Isso em uma única parcela, isso num quintal produtivo de 1 hectare aproximadamente. Então, assim, questão de moradia em assentamentos é uma coisa que a gente não tem visto tanto problema aqui, pelo menos em Pernambuco. Em relação a nós encontrarmos uma área de 130 hectares para a implantação desse projeto, eu receio que vai ser muito difícil. Eu vou explicar por quê. O estado de Pernambuco, ele é uma referência do ponto de vista negativo para a existência de conflitos agrários. E só para se ter uma ideia, vou citar 2 casos. O primeiro caso é de um engenho chamado São Bento, no município de Itambé, aqui no estado de Pernambuco. Essa propriedade ela tem em torno de 341 hectares.
E lá tem abrigado cerca de 60 famílias. Então, observe, se a gente vai adquirir um imóvel como esse, ele está avaliado em cerca de 9 milhões, numa área de 341 hectares. Se a gente dividir isso aí em algumas frações, 130 hectares seriam a metade desse imóvel. Claro, porque nós temos diversos conflitos pulverizados em todo o estado de Pernambuco, de áreas que chegam a 200 hectares, 300 hectares, e como na seleção das famílias sempre há um número de excedentes, suponhamos um exemplo mais claro. Quando há um acampamento, geralmente esse acampamento tem uma superpopulação. E quando se faz um estudo para dividir esse imóvel em fração mínima de parcelamento, geralmente sobra 20% daqueles que estavam acampados. Então, a gente consegue atender 80% das famílias que estão na lista de espera da reforma agrária, mas 20% vai acumulando, esperando que outro imóvel seja desapropriado para que eles possam ingressar também no Programa Nacional de Reforma Agrária. Então, olhando assim, de forma bastante pragmática, nos assentamentos de Pernambuco, nós não teríamos em nenhum assentamento, uma área equivalente a 130 hectares para implantar um projeto, ainda que ele seja tão relevante, a relevância social ele seja muito significativa, mas uma área desse tamanho eu acredito que não será factível, né? Porque é uma área que chega à metade de alguns dos nossos assentamentos. Entendi. Então, né, quer dizer, na realidade, vocês não têm a disponibilidade. Quando ela aparece, vocês compram a área para destiná-la a fazer o assentamento, é isso? É isso? Eu estou olhando no sentido do que nós já temos consolidado, que são cerca de 300 assentamentos aqui no estado de Pernambuco, mais de 33 mil famílias assentadas, e algumas áreas elas estão em processo de criação de assentamentos. Eu gosto de citar exemplos práticos. Por exemplo, no município de Goiânia, foi desapropriada uma área de aproximadamente 1.000 e poucos hectares, mais de 1.000 hectares. Essas terras pertenciam à usina falida aqui do nosso estado, e por incrível que pareça, 1.000 hectares pode soar algo grandioso, mas nós estamos com um problema muito sério que esses 1.000 hectares eles não serão suficientes para assentar as famílias que estão lá pleiteando uma vaga. Então, assim, quando eu projeto, tanto para o que nós já temos consolidados, os 300 e poucos assentamentos que existem aqui em Pernambuco, e aqueles que estão prestes a ser criados, uma área de 130 hectares realmente ela é muito grande. Outra coisa, eu acredito que teríamos alguns embaraços jurídicos, né? Porque é possível fazer cessão, eu não sei qual a natureza jurídica, né, da entidade que está conduzindo esse processo, se é de direito público, de direito privado, mas não teríamos também dificuldade para ceder uma área tão grande para a destinação desse empreendimento. Então, assim, essa área, em assentamentos já criados e aqueles que estão para ser criados, o INCRA realmente não dispõe desse volume de terras para a implantação de um projeto semelhante a esse. Entendi. Entendi perfeitamente. Eu achei que vocês tivessem uma quantidade boa de áreas disponíveis, mas isso é mais no norte, Amazonas, Acre, Roraima, lá tem muita área do INCRA disponível. Mas aí já Pernambuco, como você disse, vocês têm já 300 assentamentos implantados, é isso? Isso, perfeito. São mais de 33 mil famílias. E tem um caso curioso que está sendo recorrente aqui no estado de Pernambuco, é que há assentamentos antigos de mais de 20 anos. No Agreste Pernambucano, por exemplo, no município de Caruaru, também no Sertão. E essa superpopulação nos assentamentos ela está tão gritante
que os próprios familiares, os próprios líderes estão pleiteando junto ao INCRA que seja revista e ampliada a capacidade. Ou seja, um assentamento que ele foi criado para 80 famílias, essas famílias estão querendo abrir mão para que o lote seja comprimido um pouco, para que possa realmente acomodar mais pessoas. Então, assim, eu queria expressar que o nosso superintendente, ele conversou rapidamente comigo e ele se mostrou muito interessado, né, na proposta, na relevância social do projeto, mas assim, nós temos que ser bastante francos em relação à questão de terra. Então, é uma área que, de fato, é impactante, seja em assentamentos criados ou assentamentos que estão que estão em via de criação. Entendi, entendi perfeitamente. Luziane e Dr. Paulo, entenderam aí a situação de Pernambuco? Querem fazer alguma observação? Entendi perfeitamente. Bom dia. É, e vamos ter que reestudar, né, como faremos aqui em Pernambuco, já que o nosso projeto ele precisa de uma abrangência de terra considerável para que a instalação esteja dentro do padrão e dos moldes que o projeto prevê. E aí a gente vai ter que discutir, vamos ter que discutir com a nacional, né, com a nossa diretoria nacional, como é que nós podemos atuar nesse caso, né? Qual seria a terceira via nesse caso? Ficou bem claro a necessidade que eles estão tendo até de readequar os assentamentos já existentes. Eles estão concordando até em redividir o terreno para dar mais oportunidade. Então, foge totalmente às características do que nós estamos buscando. Nós estamos buscando terras que estariam sobrando. E aí, pelo andar da carruagem, elas estão faltando. Isso. Aqui no estado está bem complicado mesmo. Essa questão dos engenhos que o Joilson falou, de fato, eu moro no estado, então eu sei que tem muitos engenhos que estão sendo alvo de ocupações pelo INCRA, né, para essa questão da reforma agrária. Mas eu não tinha uma dimensão de que estaria faltando terra. Eu até acreditava ainda que tinham terras disponíveis, né? Mas eu fiquei até surpreso agora com essa. Nós aqui da Federal também não tínhamos a mínima noção que estaria faltando terra no Brasil, né? Faltando terra, que é o que ficou claro aqui. E outra, nós estamos falando aqui em 300 assentamentos, é um número que, para nós também, foi surpreendente. Eu não Expressivo. esperava, eu não esperava aí uma quantidade tão grande de assentamentos, como ele disse, né? Ao longo de... Tem muitos aí com mais de 20 anos, então vamos ter que reestudar. Agradece aí o superintendente pelo fato de ele ter gostado do projeto, dele ter se inteirado ao projeto, mas nós ainda temos, doutor Paulo, outras opções, procurar grandes fazendas, fazer negócio com fazendeiros, tirar um pedaço de 130 hectares e valorizar mais a terra dele depois de trazer nosso empreendimento, negociação com prefeitos que queiram trazer empregos para o seu município. Nós estamos levando 546 empregos e é um progresso muito grande, mas pelo INCRA eu continuo na expectativa. Se tiver alguma ideia melhor aí, o Joilson, juntamente com o superintendente, e pudermos startar de novo, eu agradeço. Agora, nós não podemos ficar startando vocês toda hora em busca de algo que é impossível. Realmente, nós não podemos fazer vocês perder o tempo de vocês e também não vamos perder o nosso. Tá ok? Eu acredito que uma alternativa viável seria com os municípios, porque há municípios que ele tem uma área rural bastante dimensionada, e aí seria possível que uma parte dessa área fosse destinada nesse sentido, porque é a área que ela ainda não foi declarada
como interesse de expansão urbana, e aí seria possível através de uma parceria com os municípios. O município, também com o Estado, agora com o governo federal, realmente a gente está com um problema para poder acomodar todos os que estão na fila para entrar no... Esse seria aí o nosso próximo caminho, tá? É uma parceria com prefeitura em áreas que estejam sob domínio da prefeitura. É claro que levando à prefeitura a vantagem de levar o progresso, né? Porque você levar um empreendimento que gera 546 empregos direto e 1.000 indireto, você vai mexer com toda a economia local e é evidente você vai levar vantagens para esta prefeitura. Então, é muito interessante. Mas nós vamos andar nesse sentido. E se tiver alguma outra oportunidade, no meio do caminho pode surgir uma ideia, lembre de nós, tá bom, gente? Pode contar conosco, meu. Então tá bom. Grande abraço. Luziano, quer acrescentar alguma coisa? Seu microfone está fechado, Luziano. Não, doutor, tudo tranquilo, já foi respondido aí tudo. Agora vamos cair em campo com os municípios. Se você tiver, Gilson, alguma sugestão de grandes, porque tem municípios aí com uma quantidade de terra muito grande e a população pequena, e essa terra está desgarrada, sabe, do centro, né, do centro do município. Para nós não estamos interessados em estar dentro do centro comercial, nós queremos ficar num canto, temos capacidade de criar toda essa estrutura. Se tiver algum município que você entenda que tem terras suficiente para que uma demanda como a nossa seja implantada, pode dar sugestão aí que já vamos agradecer, tá? Porque você conhece, com certeza vocês conhecem aí Pernambuco mais do que ninguém. Com certeza, temos vários municípios aqui com bastante terras e longe do centro urbano, centro né? urbano. Isso. Vamos fazer um estudo com relação a isso. Alguma sugestão, Joilson? Sim, tem. O primeiro município que eu sugeriria começar é o município de Escada, aqui em Pernambuco. Escada, Pernambuco. Lá o prefeito, no caso é uma prefeita, ela é muito interessada, ela já foi deputada estadual e é uma pessoa muito acessível para essas questões sociais. Então eu sugeriria Escada. Começar por Escada. Sugestão feita e Anotado. aceita. Anotado. Vamos fazer um trabalho, levantar as áreas do município e depois notificar a prefeita para marcar uma reunião com ela. Joilson, Nós temos, onde vamos ter a sede do prédio, temos muitos municípios que têm bastante terra e nós podemos até verificar junto a eles também, já que vamos ter uma sede, já fazemos também o CSRP. São projetos separados, mas automaticamente um reforça o outro. Tá bom? Então tá bom. Grande abraço, um bom dia e até a próxima. Obrigado pela colaboração, Joilson. Foi muito importante as informações que você nos privilegiou e nós vamos seguir esse caminho aí, tá bom? Grande abraço. Obrigado. Tchau. Obrigada também. Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo.
E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o Elo Social, que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável.